E aí pessoal, beleza? Aqui é a Romero. E hoje eu vou falar para vocês sobre padronização aí no orquidário. É como que você deve fazer a sua padronização. Uma ideia aí para vocês terem padronização no seu orquidário. Porque a padronização ela vai dar aí para você um charme diferente. E além disso, ela é uma questão de empreendedorismo. Então se você pensa em empreender, se você pensa em ter algo de empreendedor, é bom você pensar aí na padronização, porque a padronização ela faz toda a diferença. E eu vou contar para vocês como que eu cheguei nessa padronização que eu uso hoje e por que que eu cheguei nela. A princípio, quando eu comecei a plantar, eu utilizava aqui telas. Eu vou colocar algumas fotos na tela aí para vocês verem. Mas eu usava bastante a tela. E porque na tela aqui eu tenho bastante espaço. Hoje eu tenho 4 metros de altura. Então eu tenho muito espaço. Se eu fosse colocar bancada, isso aqui eu não conseguiria colocar numa bancada de 4 metros, ou seja, eu teria muita perda de espaço aí. Mas eu comecei a usar telas e eu tive a dificuldade aí com relação aos vasinhos. Antigamente eu usava vasinhos de plástico e eu colocava aqui uns ganchinhos para poder pendurar eles aí na tela, e de forma que eles ficassem legal na tela. Funciona? Até que funciona, sempre funcionou, ele nunca caiu. Porém, eu tinha uma dificuldade que às vezes a tela ela cedia um pouco, e por isso eu resolvi mudar. E além disso, se eu comprasse, por exemplo, 1000 orquídeas e 1000 vasos, o valor ficaria um pouco mais caro para mim trazer esses vasos. E se eu comprasse de fornecedor diferente, quando esse vaso chegasse, eu poderia ter a dificuldade de não ter onde plantar. Foi aí que eu resolvi então diferenciar e comecei a plantar elas nos toquinhos. Nos toquinhos aqui elas ficam muito bem, elas funcionam muito bem nos toquinhos, e com isso eu não tenho aí dificuldade no plantio. Elas se formam muitas raízes elas vão formando aqui, vão ficando bonitas. Às vezes eu tenho até que trocá-las de lugar porque elas começam a engarrar uma na outra aí. E por isso eu inventei aqui, desenvolvi os cachepôs cônicos. Os cachepôs cônicos foram aí uma necessidade. A gente teve uma necessidade de montar esses cachepôs porque eu não tinha mais aonde plantar, e eu plantava em vários outros tipos de cachepô e elas começavam a se agarrar. Eu fiz a jangadinha, comecei a fazer os cachepôs quadrados, e eu tenho aqui bem poucos cachepôs hoje que são aí quadrados, e eu não tenho mais nenhuma jangadinha. Então os cachepôs quadrados, elas ficam juntas aqui e acaba que elas se agarram uma nas outras, e isso era uma dificuldade muito grande. Além disso, os cachepôs quadrados e as jangadinhas eram mais difíceis de se produzir. A jangadinha nem tanto, mas eu precisava usar aí a furadeira, usar uma força um pouco maior. Podem olhar aqui, ó, essa aqui já está se agarrando. Eu já tive que quebrar ela para ela não se agarrar, mas nesse caso aqui é só a gente dar uma viradinha nela, ela para de se agarrar. Então assim que funciona o nosso cachepô cônico. E esses cachepôs são muito bons aqui porque todos eles são de sanção. A escolha do sanção do campo ocorreu devido a ser a madeira melhor aí para o cultivo de orquídeas. Infelizmente eu não consigo enviar essa sanção do campo para outras localidades, até por conta do peso, até por conta aí da dificuldade do transporte. E assim, é por isso que a gente não recomenda o envio dele para outras localidades. Se você for da região aqui de Cacoal, a gente tem o maior prazer em atender, porém para outras regiões aí a gente não tem como mandar, não tem como enviar, até por conta dos correios, até por conta do frete. Eu vou ali no pavilhão para mostrar um pouco mais para vocês, mas dê uma olhada como é que ficou o nosso orquidário aqui todo no padrão. Então a padronização ela é importante porque eu consigo prever, eu consigo ter ideia da distância de um estirante aqui para o outro, até mesmo por conta da distância, do tamanho aí das hastes. Quando a haste fica um pouquinho maior, eu faço um ganchinho, um arranjinho nela aqui, para que ela possa ficar do tamanho ideal e não venha pegar no estirante de baixo. Mas tem muitas delas aqui que já estão vindo floração. Daqui a pouco nós temos muitas florações chegando, mas aqui fica tudo no padrão, tudo ajeitadinho aqui. E não temos dificuldade com relação a esse padrão. Então eu já sigo um modelo aqui que eu tenho,
E esse modelo me dá aí bastante liberdade para eu poder fazer os cachepôs. E além disso eu estou usando também os substratos aqui de extensão do campo. Quando eu comecei eu tinha uma dificuldade muito grande, que era fazer a importação dos pinos. Aqui na região eles chegam muito caros, então não compensa. Aí por isso eu resolvi diversificar e comecei a usar tudo que eu tinha na região. Tanto é que eu comecei com os coquinhos. Eu vou mostrar para vocês aqui como que está ela no coquinho aqui. Ela fica muito bem, ela se desenvolve muito e elas adoram esses coquinhos aqui. Apesar de elas adorarem os coquinhos, eu preferi fazer no Sansão do Campo, justamente porque o Sansão do Campo ele não dá broca nem cupim. E esses coquinhos, de vez em quando, por eles serem aí colhidos no pasto, às vezes eles brotam e tal, e isso aí não é tão interessante. Mas eu resolvi plantar todas elas hoje no Sansão, e elas estão se desenvolvendo muito bem, mas muito bem mesmo. Tem muitas raízes e tá tudo muito lindo, maravilhoso aqui, como vocês podem ver. Mas é a questão que eu falo para vocês, a gente tem que sempre tentar descobrir coisas novas, e as coisas velhas a gente vai abandonando, vai descartando, e a gente vai aí melhorando o cultivo com o tempo. Mas esse vídeo foi para mostrar para vocês o padrão, e se você quer empreender aí, você pode pensar em fazer o seu orquidário no padrão, porque tendo no padrão aqui, se um dia eu não conseguir mais produzir esses cachepôs, eu contrato alguém e ele vai fazer no padrão aqui tudo certinho. E isso aí eu consigo fazer escala, eu consigo fazer aí bastante cachepôs do mesmo estilo. Mas fica aí a dica, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, valeu e até a próxima. Living with no shame, wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy, how to get there, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's